Meus amados, hoje nós vamos continuar a nossa série de mensagens que tem como título Eu sei porque creio, a minha fé tem razão. Nos 2 domingos anteriores nós trabalhamos o tema da criação, e na primeira mensagem nós falamos sobre o evolucionismo e as suas mentiras e as suas farsas. E na segunda mensagem nós falamos sobre o criacionismo, sobre as provas de que existe uma mente inteligente por trás da criação, e que essa mente inteligente é o nosso Deus, o Criador de todas as coisas, e aquele também que nos dá a vida e nos dá a salvação. Hoje nós vamos continuar a série Eu sei porque creio, minha fé tem razão, só que hoje nós vamos mudar de assunto. Essa série ela tem como objetivo abordar os principais assuntos da nossa fé, que são importantes para a nossa fé. Então já falamos sobre criação, e agora o próximo tema de hoje é sobre a eternidade. Então mensagem 3, o tema é eternidade. Hoje é a parte 1 desse tema. Nós vamos começar a ver sobre esse assunto hoje, e vamos terminar de ver esse assunto no próximo domingo. E depois nós vamos falar sobre um outro tema. Então a cada 2 domingos nós vamos estar vendo um tema diferente. Então hoje vamos iniciar a falar sobre o tema a eternidade. O nosso texto inspirativo é 1 Pedro capítulo 3, versículo 15, é o texto inspirativo da nossa série, que diz assim: tenham no coração de vocês respeito por Cristo e o tratem como Senhor. Estejam sempre prontos para responder a qualquer pessoa que pedir que expliquem a esperança que vocês têm. Então, por que esse texto é inspirativo? Porque ele nos dá uma exortação de estarmos preparados para explicarmos a razão da nossa fé e da nossa esperança sempre que alguém nos perguntar. E se alguém perguntar a você, onde é que você vai passar a eternidade? No céu ou no inferno? E se alguém perguntar a você, quais são as provas de que existe inferno? Por que você acredita que existe um lugar chamado céu? Quem é que vai para esse lugar? Você sabe explicar a razão da sua fé? Você sabe explicar por que você crê que vai para o céu? Você sabe explicar o que é que acontece ou por que de alguém vai para o inferno? Quem foi que criou o inferno? Por que ele existe? Então precisamos saber explicar a razão da nossa fé. E o texto de Oséias capítulo 4, versículo 6, a parte A do versículo diz assim: o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Então às vezes nós somos em parte destruídos, somos enganados, somos envergonhados, porque nos falta conhecimento. Conhecimento da verdade que nós afirmamos crer. E é por isso que nós estamos investindo esse tempo aqui, nessa série, para nos prepararmos para respondermos a quem quer que nos pergunte a razão da nossa fé. Então nós não podemos nos calar, nós precisamos gritar para todo mundo ouvir que a nossa fé tem razão e que a morte não é o fim da nossa história, mas apenas o começo da maior parte. Nós precisamos falar sobre isso e deixar claro por que nós cremos nisso, de que a morte não é o fim da história, mas apenas o início da maior parte da história, porque nós fomos criados para sermos eternos, e tem toda uma eternidade depois da morte física. Então não termina com a morte física. Bom seria para alguns que a morte física fosse o fim, mas a verdade na Bíblia não é essa, e é isso que nós vamos ver hoje, dentre outras coisas. Então a verdade é que para termos uma perspectiva saudável e correta da vida, nós precisamos saber e entender as verdades também sobre a morte. Você não tem como ter uma perspectiva correta da vida se você não entende a verdade sobre a morte. Por que então, você deve estar se perguntando, por que vamos gastar tempo no domingo? Por que vamos gastar dois cultos ou 2 ministrações aqui no culto, falando sobre esse assunto, sobre céu, sobre inferno, sobre eternidade? Será que não tem um assunto mais legal para a gente falar do que sobre o inferno?
Será que realmente é necessário gastarmos algum tempo aqui falando sobre isso? A razão pela qual nós vamos gastar tempo no culto falando sobre esse assunto é porque a Bíblia gastou várias páginas dela falando sobre esse assunto. E porque Jesus gastou várias de suas palavras falando sobre esse assunto. Logo eu entendo que se a Bíblia fala sobre esse assunto, e se Jesus falou sobre esse assunto, esse é um assunto que Ele quer que nós conheçamos. Então tudo que está na Bíblia, tudo que Jesus falou é assunto relevante, importante e que deve ser tratado aqui no ambiente do culto. Então é por isso que nós vamos gastar, eu não acredito nem gastar, vamos investir tempo aqui nesses 2 domingos falando sobre a eternidade, sobre céu e sobre inferno. Olha só o que diz Eclesiastes capítulo 7, versículo 4. Eclesiastes capítulo 7, versículo 4 diz assim: o coração do sábio está na casa onde há luto, mas o do tolo na casa onde há festa. O que esse texto quer dizer com isso? Quer dizer que é melhor ir à casa onde está acontecendo um funeral, onde tem luto, onde as pessoas estão passando pela dor da perda de alguém querido, do que ir à casa onde está acontecendo uma festa? O que o texto está querendo dizer é que na casa onde há luto, as pessoas ali estão refletindo sobre o quê? Sobre a morte, sobre o fim de todos nós. E isso é importante para que tenhamos uma vida saudável. É disso que o texto está falando. É importante pensarmos sobre a morte, porque isso nos ajuda a compreender melhor a vida. Esse não é um texto para você colocar num cartão de Natal e mandar para alguém, mas é um texto que nos lembra da importância de refletirmos sobre o nosso fim aqui na terra. Só um tolo pode passar toda a sua vida sem se preparar para a morte, mesmo sabendo que a morte é inevitável. Você tem que ser tolo para você passar a vida inteira fingindo que a morte não existe, não se preparando para o dia da sua morte, mesmo sabendo que ela é inevitável. Não tem como fugir, mas cedo ou mais tarde você vai ter um encontro com ela. Então, é no mínimo imprudência você não refletir, não pensar e não se preparar para a morte. Nesses 2 próximos domingos, começando hoje, nós estudaremos o que a Bíblia diz sobre céu, sobre inferno e o que acontece conosco logo depois da morte. Muita gente pergunta, mas assim que morre vai para onde? Vai direto para o céu? Ou quem não tem Cristo vai direto para o inferno? Fica no purgatório? Fica no estado intermediário? Vai dormir? O que é que acontece? Nós também vamos falar sobre isso, mas isso nós vamos falar no próximo domingo, tá certo? Mas nesses 2 domingos nós vamos estar abordando esses assuntos. Eu fico pensando, quem melhor do que Deus, o Criador do céu, e acreditem, o Criador do inferno, para nos mostrar as verdades a respeito desse assunto, sobre céu e sobre inferno. Quem melhor do que Jesus, aquele que viveu, morreu e ressuscitou? Quem melhor do que Jesus para nos ensinar as verdades sobre a vida e sobre a morte? Então eu acredito que essas são as melhores fontes para nós aprendermos sobre esses assuntos. Então falaremos sobre as boas notícias a respeito da eternidade e falaremos também sobre as más notícias a respeito da eternidade, céu e inferno. Mas hoje nós vamos começar com as más notícias, tá? Eu não vou dar essa opção a vocês. Vocês querem as boas notícias ou as más notícias? Não, nós vamos começar hoje pelas más notícias, ou seja, vamos tratar do assunto inferno. Quando nós falamos das más notícias, das notícias ruins a respeito da eternidade, as perguntas mais comuns que aparecem são: o inferno existe mesmo? Ou, por que o inferno foi criado? E quem criou o inferno?
Quem irá para o inferno? O que acontece com os que vão para o inferno? Como posso estar certo de que não vou passar a minha eternidade neste lugar tão terrível chamado inferno? Essas são algumas das perguntas mais frequentes que aparecem quando a gente fala sobre esse assunto, as más notícias a respeito da eternidade. E nós vamos tentar responder essas perguntas hoje à luz da palavra de Deus. Então a primeira pergunta que vamos fazer e responder hoje é a seguinte: o inferno realmente existe? Hoje vai ser um pouquinho diferente dos outros dias. Sempre vem a pergunta e em seguida vem a resposta. Tá? A resposta para completar, mais tarde você vai ter. Então não se preocupa com isso agora. A questão é a pergunta: o inferno realmente existe? Antes de falar o que a Bíblia fala sobre isso, é interessante a gente ver o que as pessoas pensam sobre isso. Porque tem muita gente que tem muitas convicções a respeito de céu, de inferno, de eternidade, mas parece que são crendices populares, não existe um embasamento bíblico, ele só acha ou ouviu alguém dizer. O que é que as pessoas pensam sobre este assunto? Sobre céu, sobre inferno, sobre Deus, sobre diabo? Eu pesquisei algumas informações e vi que tinha algumas pesquisas, tanto nos Estados Unidos como no Brasil, a respeito desse assunto. Então, olha só esses dados aí, uma pesquisa feita pela revista Americana Time. Ela fez a seguinte pergunta: você acredita que o céu existe? E o resultado dessa pesquisa foi: 81% dos entrevistados disseram que sim, eles acreditam que o céu existe. E 13% apenas disseram que não, eles não acreditam que o céu existe. A revista Time fez a outra pergunta, e a outra pergunta que ela fez foi: você acredita que o inferno existe? 63% das pessoas disseram que sim, acreditam que existe inferno, e 30% disseram que não. A diferença fica entre aqueles que duvidam ou não souberam opinar. Mas observe aqui: 63% dizem que acreditam que existe inferno, mas 81% falaram que acreditam que existe céu. Então há uma diferença aqui de 18% entre os que acreditam que existe céu e os que acreditam que existe inferno. Sabe o que é que isso implica? Que existem muitas pessoas que acreditam que o céu é uma verdade, mas não acreditam que o inferno existe. Então isso é um número crescente. As pessoas acreditam que tem o lado bom da história, que existe céu. Mas existem algumas pessoas que, mesmo acreditando que existe céu, elas não acreditam que existe inferno. Elas só acreditam no lado bom da história. Aqui no Brasil, a pesquisa foi um pouco diferente, foi feita pela Folha de São Paulo. E a pesquisa aqui no Brasil fez a seguinte pergunta, está relacionado também. A pergunta foi: você acredita que Deus existe? 97% disseram que sim, acreditam que Deus existe. 9% disseram que tem dúvida a respeito da existência de Deus. E 1%, 2% disseram que tem dúvida. E 1%, obrigado. E 1% diz que tem certeza que Deus não existe. Então 3% aí não tem certeza e não acreditam que Deus existe. 97% acredita que Deus existe. A mesma Folha de São Paulo fez a seguinte pergunta: você acredita que o diabo existe? A pergunta agora é se o diabo existe. Então 75%, observe que cai de 97% para 75%. 75% dizem sim, eu acredito que o diabo existe. Não é acredito no diabo, porque o diabo é mentiroso, você não tem que acreditar nele, viu? É acreditar que ele existe. 9%, agora sim 9%, né? É que eu estava vendo a pesquisa de baixo, está vendo? 9% tem dúvida se o diabo existe ou não existe. E 15% tem certeza, o diabo não existe. Então aqui há uma diferença, pegando só os que realmente têm certeza, há uma diferença de 22% entre aqueles que acreditam que Deus existe e aqueles que acreditam que o diabo existe. Ou seja,
Existem muitas pessoas aqui no Brasil que acreditam que Deus existe, mas não acreditam que o diabo existe. Isso é muito interessante. Então você acredita que Deus existe, mas você não acredita que o diabo existe. Você acredita que o céu existe, mas você não acredita que o inferno existe. Essas pesquisas, elas refletem uma tentativa de fuga, de negação de uma realidade que é assustadora para muitos. Então eles preferem não encarar isso e eles negam a existência para não ter que encarar o fato e a realidade que é assustadora. Olha só esse artigo publicado por um jornal americano, US News. Ele diz assim, esse artigo diz assim: muitos cristãos modernos simplesmente sentem vergonha do inferno, sentem vergonha de falar sobre o inferno. O inferno tornou-se um conceito politicamente incorreto. Não, falar de inferno não, gente, não fala disso não, ninguém fala mais disso. Inferno virou só um xingamento. Quando você está com raiva de alguém, você diz, vá para o inferno. Mas não é uma coisa que realmente se deve falar. Sabe, de repente você mesmo, quando chegou aqui e pegou o esboço, disse, eita, o assunto hoje é pesado. Talvez você diz, poxa, o pastor vai falar sobre isso hoje, logo hoje que eu trouxe o meu amigo para conhecer a igreja, o pastor vai falar sobre o inferno. Então o inferno tornou-se um assunto politicamente incorreto, em que as pessoas têm vergonha de falar que acreditam que existe inferno. Olha só esse próximo slide. Martin, da Universidade de Chicago, ele disse o seguinte: há alguns anos que o inferno desapareceu e ninguém percebeu. Simplesmente o inferno foi desaparecendo, desapareceu das mensagens, desapareceu da crença, desapareceu da fé, e simplesmente ninguém percebeu que ninguém fala mais sobre o inferno, ninguém prega mais que o inferno existe, ninguém fala mais de que se você não tem Cristo você vai para o inferno. O inferno desapareceu, gente. E tem um monte de gente que nem acredita mais que ele existe, e a gente nem percebeu. É como se as pessoas tivessem uma convicção de que Deus não teria coragem, de que Deus não seria capaz de permitir que elas fossem para o inferno. A má notícia para aqueles que vivem negando a existência do inferno é a seguinte: sabe qual é a má notícia para quem vive negando a existência do inferno? A má notícia é que você não precisa crer na existência do inferno para ir parar lá depois da morte. Você atentou para isso que eu falei? Você não precisa crer que o inferno existe para você ir parar lá depois da sua morte. Ah não, esse aqui não vai para o inferno porque esse aqui não acredita que existe inferno, então ele não vai para o inferno. Então deve ter algum lugar onde as pessoas que não acreditam no inferno devem ficar depois da morte, se não tem Cristo. Não. Então o fato de você negar a existência do inferno não livra você do inferno. Agora você pode completar. O inferno é uma realidade, acredite você ou não. O inferno é uma realidade, acreditando você ou não. O inferno não vai parar de existir só porque você não acredita que ele existe. A sua crença não vai fazer nenhuma diferença na existência das coisas que existem na eternidade. Então o inferno existe, acredite você ou não, e não acreditar nele não o vai livrar de lá. Há mais versículos onde Jesus fala sobre o inferno do que versículos onde Jesus fala sobre céu. Você sabia disso? Existem mais versículos na Bíblia, Jesus advertindo sobre o inferno, do que Jesus falando sobre o céu. Eu acredito que Jesus já sabia que as pessoas teriam muito mais dificuldade de crer que o inferno existe do que crer que o céu existe. Por isso ele falou mais sobre o inferno do que sobre o céu. O que a maioria não se dá conta,
A maioria dessas pessoas que acreditam em Deus, mas não acreditam que o diabo existe, acreditam que existe céu, mas não acreditam que o inferno existe. O que essas pessoas não se dão conta é que se o diabo não existe, e se o inferno não existe, então Deus, a Bíblia e Jesus são mentirosos. Porque a Bíblia diz que o inferno e o diabo existem, Deus diz que o inferno e o diabo existem, e Jesus afirma que o diabo e o inferno existem. Então você não pode crer em Deus, crer que Deus existe e não crer que o diabo não existe. Você não pode acreditar na Bíblia e dizer que o inferno não existe, que o diabo não existe, porque se o inferno não existe e o diabo não existe, então a Bíblia é mentirosa, Jesus é um mentiroso e Deus é um mentiroso. Porque os três afirmam que o diabo existe e que o inferno existe. Olha só o que diz Mateus capítulo 25, versículo 46. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Observe que aqui tem um juízo, há um julgamento, e aqui existe um castigo eterno. E também aqui existe uma vida eterna. Então aquele que for condenado, ele não vai ser exterminado, ele não vai ser aniquilado, ele não vai simplesmente parar de existir na eternidade. Ele vai continuar existindo eternamente, mas sofrendo o que o texto diz, um castigo eterno. E aqueles que forem salvos vão desfrutar de uma vida eterna. Então a Bíblia afirma que existe um castigo eterno e existe uma vida eterna. A morte não é o fim. A morte física não é o fim, é apenas o começo da maior parte. Se nós fôssemos comparar a nossa vida aqui com a eternidade, seria como se a nossa vida aqui fosse uma gota de água e a eternidade todo um oceano. A eternidade é algo que começa e não acaba nunca, 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 nunca mais. Se você passar 1000 anos na eternidade, ainda falta uma eternidade inteira. Nunca acaba. Então essa vida aqui é como se fosse uma gota, um cisco diante da eternidade que nós ainda teremos pela frente. Jesus, ele usou várias parábolas para falar que existirá um julgamento onde uns serão salvos e outros serão condenados. Jesus usou várias parábolas. Eu não vou falar de todas as parábolas, mas eu quero apenas ler algumas para vocês. Primeiro, ele fala dos pescadores que separam os peixes bons dos peixes ruins na sua rede. Olha só Mateus capítulo 13, versículo 47 ao 50. Diz assim: igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, e que apanha toda a qualidade de peixes, e estando cheia, a puxam para a praia, e assentando-se, apanham para os cestos os bons, os ruins, porém, lançam fora. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Quem é que fala isso? Quem fala isso? Quem fala isso? Jesus. Então, se inferno não existe, se não existe castigo eterno, se não existe uma fornalha de fogo ardente, como ele ilustra aqui, se não existe pranto e ranger de dentes, então Jesus está mentindo. Então você não pode crer em Jesus e duvidar que o inferno existe ao mesmo tempo. Uma outra parábola que Jesus conta é o pastor separando as ovelhas dos bodes. Mateus capítulo 25, versículo 32 ao 34 e versículo 41. Diz assim:
E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, que são as ovelhas: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, que são os bodes: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Então Jesus diz que existirá um dia em que todos se colocarão diante dele, e nesse dia serão julgados e separados os bodes das ovelhas, ou seja, os bons dos maus. E ele dirá para os que estão à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Aqui existe uma punição, aqui existe um castigo, e esse castigo aqui é chamado de fogo eterno, nunca se apaga. Jesus falou sobre isso. Uma outra parábola que Jesus afirma a existência desse castigo eterno é a parábola em que ele fala dos ceifeiros que separam o joio do trigo. Mateus capítulo 13, versículo 24 e 25, e o 24 ao 25 e versículo 28 ao 30. Aqui eu fiz alguns recortes, vocês estão vendo, do 25 ao 28, do 24 ao 25 e do 28 ao 30, tá? Porque para não ficar muito grande, peguei as partes principais, mas você pode ler na íntegra em casa. Diz o seguinte: propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancar o joio? Ele, porém, lhes disse: não, para que ao colher o joio não arranques também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Aqui ele está falando do joio e do trigo. Ele está dizendo: o reino do céu é semelhante a isso. Os joios são aqueles que não têm Cristo, os joios são aqueles que são considerados maus. O trigo são aqueles que pertencem a Deus, que têm a Cristo. E ele diz: vai chegar o dia de ceifar, de colher, e eu direi: juntem o joio, amarre-o para ser queimado, mas o trigo juntai no meu celeiro. Aqui é mais uma parábola em que Jesus afirma que haverá um dia em que haverá um julgamento e haverá uma separação entre justos e injustos, entre bodes e ovelhas, entre joio e trigo, entre peixes bons e peixes ruins. Uns serão lançados para ser queimados, outros serão recolhidos para o celeiro do Senhor. Muitas vezes nós ficamos imaginando por que Deus criou um lugar assim, e às vezes nos perguntamos se não seria melhor que esse lugar simplesmente não existisse. Mas a verdade é que esse lugar existe, gostemos disso ou não, concorde com isso ou não. O inferno existe, é uma verdade, está na Bíblia, Jesus falou sobre isso e não há como negar. Então, já que não há como negar isso, surge uma outra questão inevitável, e a questão é: por que é que um Deus de amor criaria um lugar tão ruim como o inferno? Essa é a próxima pergunta. Por que o inferno foi criado? Foi Deus que criou o inferno. O diabo não sabe criar nada. Tudo que o diabo faz é só danificar as coisas que Deus cria, distorcer, mas ele não cria nada. Deus criou o inferno.
Por que Deus criou o inferno? Por que o inferno foi criado? Nesse você já pode completar aí. Originalmente o inferno não foi criado para os seres humanos, mas para Satanás e os seus anjos. Então você pode completar aí, humanos é a palavra que está faltando. Originalmente o inferno não foi criado para os seres humanos, mas para Satanás e seus anjos. Está no texto que nós acabamos de ler. Mateus capítulo 25, versículo 41 diz: então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno. Aí ele explica para que esse fogo eterno foi criado. Fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Então o inferno não foi criado para os seres humanos. Jesus deixa claro aqui que o inferno teve um propósito. Foi criado para o diabo e os seus anjos. O inferno não foi projetado para nós. O inferno não foi projetado para seres humanos. Não foi projetado para pessoas. Atente para a expressão do texto que diz: apartem-se de mim. O inferno foi criado para o diabo e os seus anjos porque eles se recusaram a viver com Deus no céu. Então o inferno foi criado para que eles pudessem viver separados de Deus na eternidade. Apartem-se de mim. O inferno foi criado para quem se recusa a viver em comunhão com Deus. E os primeiros a fazerem isso foi o diabo e os seus anjos. O inferno, talvez essa seja uma compreensão diferente para você, mas o inferno é o único meio de Deus nos honrar com o direito de rejeitá-lo. Com o inferno, Deus nos honra com a liberdade de rejeitá-lo. Porque se você rejeita Deus, se você não quer viver com Deus, na eternidade, aqui na terra você ainda pode viver longe de Deus. Mas na eternidade só existe um lugar onde alguém pode viver separado de Deus. E esse lugar é o inferno. Então aqui na terra você pode ainda escolher viver longe de Deus, viver separado de Deus, viver sem um relacionamento com Deus. Mas na eternidade só existe um lugar em que você vive com Deus e um lugar onde você vive separado de Deus. Na eternidade só existe um lugar onde você pode viver separado de Deus, onde a vontade, a sua liberdade pode ser suprida. Esse lugar é o inferno. Então o inferno é Deus honrando a liberdade que Ele nos deu, de termos o direito de escolhermos rejeitá-lo. E se você rejeita Deus, na eternidade só tem um lugar para você. A próxima pergunta é: quem irá para o inferno? Quem irá para o inferno? Você pode completar também: embora o inferno tenha sido criado para Satanás e seus anjos, infelizmente eles não serão os únicos que irão passar a eternidade lá. Embora o inferno tenha sido criado para Satanás e seus anjos, infelizmente eles não serão os únicos que irão passar a eternidade lá. Muitos irão passar a eternidade lá. Mas observe que esse não foi o propósito do céu, foi para o diabo e os seus anjos. Mas no texto de Mateus 24 que lemos diz: apartai-vos de mim, malditos. Quem são aqueles? O diabo e seus anjos? Não, aqueles são pessoas para o inferno, preparado para o diabo e seus anjos. Uma verdade assustadora, mas que mais cedo ou mais tarde teremos que encarar. Preste atenção nisso. Uma verdade assustadora que mais cedo ou mais tarde teremos que encarar é que todos nós nascemos com o passaporte carimbado para o inferno. Você está em tempo de pular da cadeira agora, né? Tenha calma que eu vou explicar. Não vai embora agora.
segundo a Bíblia, todos os seres humanos nascem com um passaporte carimbado para o inferno. Nascemos separados de Deus pelo pecado. Só existiram 2 homens na história da humanidade que nasceram com o passaporte livres do carimbo do inferno. Quem são eles? Adão e Jesus. Adão, porque ele foi criado diretamente pelas mãos do próprio Deus, nós vimos isso domingo passado. Então não havia pecado em Adão quando ele foi criado, porque o próprio Deus o formou com as suas próprias mãos e soprou nas suas narinas o sopro da vida. Mas a partir do momento em que Adão peca, todo o fruto, todo ser humano que nasce do resultado do relacionamento entre um homem e uma mulher, entre 2 seres humanos, nasce já com a semente do pecado. É por isso que Jesus não tem o carimbo do inferno, porque ele nasceu, porque ele foi gerado de quê? Do Espírito Santo. Jesus não é resultado do relacionamento de José e Maria. Jesus foi gerado no ventre de Maria pelo Espírito Santo. Por isso ele também nasce livre da semente do pecado e nasce com um passaporte livre do carimbo do inferno. Mas todo ser humano que nasce do relacionamento entre um homem e uma mulher nasce com a semente do pecado. Olha o que diz Salmos 51:5: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. O que é iniquidade? Iniquidade é o pecado no meio da canela, popularmente falando. É o pecado em grau altíssimo. Então o salmista está dizendo que ele foi concebido, formado no meio da iniquidade, em iniquidade. E em pecado ele também foi concebido e gerado. Nós já nascemos com a semente do pecado. E esse pecado com o qual nós já nascemos é o que nos separa de Deus. Deus é completamente santo e não pode haver comunhão entre a santidade e o pecado, não pode haver comunhão entre as trevas e a luz. Por isso nós já nascemos com um passaporte carimbado para o inferno, porque nascemos em pecado e o pecado nos separa de Deus. Olha o que diz Isaías capítulo 59, versículo 2: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. O que é que nos separa de Deus? Os nossos pecados, a iniquidade. E nós fomos gerados, formados em pecado e iniquidade. E olha o que diz Romanos 3:23: todos pecaram e estão destituídos ou afastados ou separados da glória de Deus. Todos nós pecamos, não há uma exceção. Todo ser humano é pecador. E como pecador estamos separados, destituídos da glória de Deus. Então nós já nascemos naturalmente separados de Deus. E se nada for feito para resolver essa separação, depois da morte nós iremos para o inferno, que é o único lugar na eternidade onde alguém pode viver separado de Deus. Você agora está compreendendo por que eu disse que todos nós já nascemos com um passaporte carimbado para o inferno? Porque nascemos em pecado, somos gerados em pecado e o pecado nos separa de Deus. E se nada for feito para resolver esse problema do pecado que nos separa de Deus, quando morremos vamos para o inferno, porque na eternidade o inferno é o único lugar onde alguém pode viver separado de Deus. É verdade que existem pessoas melhores do que outras, claro, humanamente falando existe. Você não pode dizer que não tem, todo mundo é tão ruim. Não, existem uns que são menos ruins, existem uns que são melhores do que outros, claro.
pela ótica humana, pela ótica terrena. Mas segundo o texto de Romanos 3:23 que lemos, nenhum de nós é suficientemente bom para merecer a glória da presença de Deus. Todos nós somos pecadores. Tem uns pecadores melhor do que outros. Claro, humanamente falando. Mas o que Paulo está dizendo aqui é que todos estão separados da glória, da presença de Deus. Ou seja, não existe ninguém suficientemente bom para merecer a glória da presença de Deus. Não interessa o quanto você se considera uma pessoa boa, o padrão estabelecido para entrar no céu é nada menos do que a perfeição. Você é uma pessoa boa, você é uma pessoa honesta, ok, mas sabe qual é o padrão para o céu? Não é ser uma pessoa boa. O padrão para o céu não é ser uma pessoa melhor do que a maioria, não. O padrão para o céu é ser perfeito. E nós somos incapazes de alcançar esse padrão por causa do pecado que já habita em nós desde o nosso nascimento. Você pode espernear, você pode discordar, você pode protestar, mas não adianta, você nasce com a semente do pecado. Coloque 2 bebezinhos lindos, do olhinho azul, coisa mais fofa do mundo, perto um do outro. Bota uns brinquedinhos ali para eles e você vai descobrir isso. Eles nem têm consciência do pecado, mas eles já têm a semente do pecado. Bote 2 bebezinhos lindos perto um do outro e um vai alisar o cabelinho do outro, vai dar um cheirinho no outro, vai beijar, não é assim? Não é nada disso. Ele vai beliscar, ele vai morder, ele vai bater. Ele vai pegar o brinquedo só para ele não vai querer dividir. Ele nem tem consciência do pecado, mas ele já é um pecador. Ele já nasce com a inclinação para o pecado. Se você não ensinar nada a um bebê, se você não ensinar ele a fazer o que é certo, mas também não ensinar a fazer o que é errado, não ensine nada, adivinha o que ele vai fazer? O que é errado. Não é assim? Você que é pai, você sabe disso. Você que é mãe, você sabe disso. As coisas certas você ensina um monte de vezes. Você ensina, o menino faz errado. Agora um negócio passou uma vez na televisão, no comercial o menino está fazendo. Menino, que história é essa? Não, porque eu vi na televisão. Ele viu uma vez num comercial e ele já está fazendo, porque não presta. Agora as coisas que você ensina que presta, você ensina 1000 vezes e ele não faz. É a inclinação, é o que eu costumo dizer lá na classe Conexão. Nós nascemos, quem dirige sabe disso. Você vai no carro aqui, de repente o pneu dianteiro do lado direito murcha. O que acontece? O carro puxa para um lado, não é assim? Nós já nascemos com o pneu murcho para o lado do pecado. O tempo todo puxando para o lado do pecado. Você tem que estar concentrado, você tem que estar submetendo a Deus, você tem que estar em oração, você tem que estar em comunhão para segurar a direção e não para o lado do pecado. Mas a gente já nasce com o pneu murcho para o lado do pecado. Essa é a semente do pecado. Então, se nada for feito para resolver o problema desse pecado, quando morrermos vamos para o inferno. Porque o pecado causa separação entre nós e Deus, e na eternidade só o inferno é o lugar onde alguém pode viver separado de Deus. Eu gostaria de crer que tudo ia acabar bem para todo mundo. Seria tão legal se fosse assim, não era? Não, ó, gente, vai acabar bem para todo mundo vai para o céu, como diz uma doutrina aí chamada universalismo, todo mundo vai para o céu, não tem essa história de ir para o inferno vai só o diabo e os anjos mesmo, os anjos dele. Seria muito bom a gente crer, se pudesse crer, que iria acabar bem para todo mundo. Mas infelizmente isso não é a verdade que está na Bíblia. A verdade que está na Bíblia ela é muito mais dura, ela é chocante. A verdade que está na Bíblia é que vai acabar mal para a maioria. Essa é a verdade que está na Bíblia. Vai acabar mal. A história vai acabar mal para a maioria. Não sou eu que estou dizendo. É a Bíblia que está dizendo. Não porque Deus quer assim, mas porque o homem quis assim. Porque ele não tem interesse por Deus, ele está em inimizade contra Deus.
Ele está mergulhado no seu pecado e gostando disso. Você sabe, mas eu não tive culpa de nascer com a semente do pecado, ok. Mas e você tem culpa de escolher viver mergulhado nesse pecado? Sim. Mateus 7, 13 e 14 fala sobre essa maioria que vai terminar a história mal. Mateus 7, 13 e 14 diz assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos, quantos? Muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e quantos? Poucos há que a encontrem. Então, quantos entram pela porta estreita da perdição? Muitos. Quantos entram pela porta larga da perdição? Muitos. Quantos entram pela porta estreita da salvação? Poucos. Então a história vai acabar mal para a maioria, muitos. A minoria vai acabar bem, poucos. Agora deixa eu dizer algo importante para você. Você não precisa fazer parte dessa maioria. Diga para a pessoa que está do seu lado: você não precisa fazer parte dessa maioria. O texto diz que a porta da salvação é estreita, e você começa a ver um problema enorme nisso. Poxa, a porta é estreitinha, apertada, a outra porta é tão larga. Veja o lado bom. O texto diz que a porta da salvação é estreita, mas o texto está dizendo com isso que existe uma porta. E mais, ela é estreita, mas ela está aberta. A porta existe e está aberta. É estreita, mas existe e está aberta. Não está fechada. E ela é larga o suficiente para você passar por ela. Então não tem por que você protestar. A porta existe, ela está aberta. E ela é larga o suficiente para você passar. 2 Coríntios 5, 19 diz assim: ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Então em Cristo, através de Cristo, o que é que Deus faz? Ele reconcilia. Nós nascemos em que condição? Naturalmente separados de Deus por causa do pecado. E o que é que Deus faz através de Cristo? Ele nos reconcilia, nos reaproxima, nos conecta de novo a Ele através de Cristo. Como? Por causa de Cristo, Ele diz: não lança em conta os pecados dos homens. Então, por causa de Cristo, aquele que tem Cristo, Deus não leva em conta os seus pecados. Então, se não leva em conta os seus pecados, não há separação. É por isso que eu costumo dizer que quando você tem Cristo, quando você recebe Cristo, Deus olha para você, Ele não vê, Ele não leva em conta os seus pecados, Ele não leva em conta os seus defeitos. Não é que Ele não vê, Ele não leva em conta os seus defeitos, mas sim Ele leva em conta a perfeição de Cristo que habita em você. Então em Deus, em Cristo, Deus nos reconcilia com Ele. Ou seja, quando estamos com Cristo, então Deus não leva em conta os nossos pecados e nós nos tornamos o que então? Se Deus não leva em conta os meus pecados, tirando os meus pecados, eu sou o quê? Perfeito. Percebe isso? Quais são os meus defeitos? São os meus pecados. Então, se Deus não leva em conta os meus pecados, eu me torno o quê? Diante de Deus? Perfeito. Por causa de quem? De Cristo. E perfeito é a condição para entrar onde? No céu.
Está vendo como é que Deus resolve o problema da separação natural com a qual nós nascemos? Através de Cristo. Olha só o que diz 2 Coríntios 5, 17 e 18, a parte A do 18, diz assim: quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. Tudo isso é feito por Deus, isso é bem claro aqui, o qual por meio de Cristo nos transforma de inimigos em amigos dele. Em outras versões diz: aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Você nasce de novo, você é uma nova pessoa, você é uma nova criatura. Então Deus não apenas nos oferece uma porta estreita, mas Ele nos enviou Jesus para nos conduzir por essa porta. Então quem é que vai para o inferno? Além de Satanás e os seus anjos, todas as pessoas que escolherem permanecer afastadas de Deus e se recusam a ser conduzidas por Cristo pela porta estreita para uma reconciliação com Deus. Você não é culpado diretamente, mas sim em termos de humanidade. Diretamente você não é culpado por ter nascido com a semente do pecado, mas você é culpado por permanecer agarrado com ela. Porque em Cristo Deus te deu a solução para o teu pecado. Em Cristo Deus está tentando te reconciliar com Ele, mas Ele não força você a se reconciliar com Ele. Se você preferir permanecer afastado, Ele vai honrar a liberdade que Ele te deu de deixar você permanecer afastado. Culpar a Deus pela ida de pessoas para o inferno é semelhante a culpar um juiz pela condenação de um criminoso. Quem é o culpado de um criminoso ir para o presídio? É o juiz que proferiu a sentença ou o próprio criminoso que cometeu o crime? É claro que é o criminoso. Então o juiz é o culpado agora? Não, ele só proferiu a sentença. Quem cometeu o crime foi o criminoso. Então culpar a Deus por alguém ir para o inferno é como culpar um juiz por um criminoso ir para a cadeia. Então, nenhum ser humano que ama a Deus, que deseja estar com Deus, será lançado no inferno. Você entende isso? Nenhum ser humano que ame a Deus, que deseja estar com Deus, que queira ter comunhão com Deus, vai ser lançado no inferno. Porque todos os que amam a Deus e querem se aproximar de Deus através de Cristo, eles são reaproximados. E a perfeição que é exigida não é exigida de nós, foi exigida de Cristo, que pagou a dívida do meu pecado, e nele nós nos tornamos dignos de ir para o céu. Não por nós, como lemos aqui em Coríntios, tudo foi feito por Deus e não por nós. Próxima pergunta é a seguinte: como é o inferno e o que acontece com as pessoas lá? Como é o inferno e o que é que acontece com as pessoas lá? Sabe, existem muitas ideias equivocadas a respeito do inferno. Como é o inferno? Tem muita gente pensando um monte de besteira que não tem nada a ver com a Bíblia. Eu sempre costumo dizer que tem um grupo de pessoas que acreditam que o inferno é o parque de diversões do diabo. Tem uma imagenzinha aí. Então imagina que o diabo está lá com o tridente na mão e se divertindo. Espeta um, espeta outro, e está lá, ei, chegou mais um. Quando eu estava pesquisando sobre esse assunto para preparar a mensagem, eu vi um vídeo lá e assisti um vídeo interessante, mas completamente errado, teologicamente falando, porque o vídeo começava assim: a maldade do diabo torna o inferno um lugar insuportável. Parece estar certo isso, né? Que a maldade do diabo é o que torna o inferno um lugar insuportável. Mentira!
Está parecendo que o diabo é que vai estar lá tornando o inferno ruim, porque ele vai estar lá atormentando as pessoas e se divertindo à medida que ele atormenta as pessoas. Está errado. O inferno é ruim pela ausência de Deus, pela separação de Deus, e o diabo vai estar lá sendo atormentado como todas as outras pessoas que vão estar lá. Deus não criou o inferno assim: ó, diabo, já que tu não quer ver comigo no céu, eu vou criar aqui um lugarzinho para você administrar. Então o inferno você vai gerenciar lá, eu vou mandar um povo para lá para você, ó, castigar esse povo. Não, o inferno foi preparado para castigar eternamente o diabo e os seus anjos. Então o inferno não é o parque de diversões do diabo, não é o lugar onde ele gerencia, não, é o lugar onde ele será atormentado eternamente junto com os seus anjos e junto com todas as pessoas que, assim como ele, se recusaram a viver em comunhão com Deus. Outra ideia errada que muita gente tem sobre o inferno é que o inferno é uma farra, é uma festa. Você já deve ter ouvido alguém falar alguma coisa sobre isso. Não sei se você já ouviu algum homem afirmar assim. Eu já ouvi esses absurdos. O cara diz assim: eu prefiro ir para o inferno. Por quê? Não, porque no inferno vai ter todas aquelas mulheres bonitas, capa de revista masculina. E no céu vai ter só aquelas irmãs feias das pernas cabeludas. Isso no contexto que ele conhecia de irmãs que tinham as pernas cabeludas, né? Olha a ideia que o cara tem do inferno. Vai ser uma farra, vai ser uma festa, cheia de mulher bonita, não sei o quê. Porque afinal de contas, na cabeça dele, as bonitas vão para o inferno, as feias que vão para o céu. Também já ouvi a seguinte frase: eu prefiro me divertir com os meus amigos numa festa no inferno do que ficar sentado numa nuvenzinha branca e chata lá no céu. Não há amigos no inferno, não há festa no inferno, não há farra no inferno. Complete aí: o inferno é um lugar de separação e de eterno desespero e tormento. O inferno é um lugar de separação e de eterno desespero e tormento. Mateus 8:12. Mas os súditos do rei, isso aqui é uma parábola em que Jesus conta que o rei mandou convidar os seus súditos para o seu banquete, mas eles se recusaram porque tinha muitas coisas a fazerem. E aqui há a conclusão: mas os súditos do rei serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Mateus 10:28. Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Então, o inferno é lugar de sofrimento, de choro, de ranger de dentes, onde de ser atormentado eternamente, de desespero. É isso que acontece com as pessoas que vão para o inferno. Não tem nada de farra nem de festa. Tormento para o diabo, seus anjos e todos quantos vão para lá com eles. Mas tem uma coisa que é inevitável, não está aí no PowerPoint, mas é inevitável surgir a pergunta quando a gente fala sobre esse assunto. E a pergunta é: o que fazer então em relação às pessoas que eu amo? Sabe, depois de nós sermos resgatados do inferno pela graça e misericórdia de Deus através de Cristo, as nossas preocupações se voltam imediatamente para as pessoas que nós amamos. E aí nós ficamos aflitos de pensar que elas poderão passar a eternidade num lugar tão terrível como esse. E aí vem a pergunta: o que fazer então? Primeiro, se eles ainda estão vivos, se as pessoas que você ama, que ainda não têm Cristo, que nunca receberam Jesus como seu Senhor, que não foram reconciliados com Deus através de Cristo, porque não existe outra forma de ser reconciliado com Deus que não seja através de Cristo. Se eles ainda estão vivos,
não perca a esperança. Compartilhe sua fé com eles. Seja sal e luz, porque sal desperta sede de Deus com o seu viver, que reflete Cristo. Você talvez seja a única Bíblia que eles vão ler na vida deles. E que tipo de Bíblia é você que eles estão lendo? Seja luz no meio deles. Ore por eles, porque pode ser que eles nem queiram que você fale de Jesus. Eles podem impedir você de falar de Jesus, mas eles não podem impedir você de orar por eles. Isso eles não podem impedir. Então, no mínimo, você precisa orar por eles. E não perca a esperança. A Bíblia conta a história de um homem de coração de pedra, um homem que odiava os cristãos, um homem que odiava Cristo, mas depois se transformou no maior missionário da história, que é o apóstolo Paulo. De matador de discípulos a discípulo de Jesus, morto pela sua fé, por causa da sua fé. Por exemplo, se você soubesse da cura para o câncer, se você tivesse um remédio da cura do câncer, e você tivesse um familiar com câncer, você não faria de tudo para convencê-lo a tomar esse remédio? Ele dizer, não acredito em você, porque ninguém tem a cura, e você está dizendo que esse remédio é a cura, mas você tem a cura. Você ia insistir com ele ou não ia insistir? Ou você ia tentar uma vez e ele dizer, não quero isso não, porque eu não acredito nesse remédio não. E aí você simplesmente ia guardar e dizer, então morra. Você ia fazer assim? Não, você ia insistir. Você ia perturbar o juízo dele, não ia? Porque você encara a realidade da morte física através do câncer. Mas a gente tem um câncer muito mais sério, muito mais profundo na alma, chamado pecado, que leva à morte não do corpo somente, mas da alma, a separação eterna da presença de Deus. E você tem o remédio, você tem a cura, é Jesus. E você tem vergonha de compartilhar. Como é que alguém, você teria vergonha de dizer assim, olha, eu tenho aqui a cura para o câncer? Você teria vergonha? Não. Por que você tem vergonha de dizer que tem a cura para a alma? De uma doença muito mais grave. Porque o câncer, ele pode matar o corpo, mas o pecado, ele pode matar a alma. E você tem a cura. Por que você tem vergonha de falar sobre isso? Então, se eles ainda estão vivos, não perca tempo. Compartilhe sua fé. Leve-os a conhecer Jesus. E ore por eles. Mas e se eles já morreram? E se as pessoas que eu amo já morreram e eu acho que elas não conheceram Cristo, ou eu sei que elas não conheceram Cristo? Nesse caso eu tenho a dizer a você o seguinte: lembre-se que Deus é o juiz e não você. Quem é o juiz que determina, que julga, que separa o joio do trigo, o bode das ovelhas, o peixe ruim do peixe bom? Não é você, é Deus. Você não tem como saber precisamente o destino eterno das pessoas. Você não sabe, por exemplo, o que acontece nos segundos finais de uma pessoa no momento de sua morte. Você não tem como saber isso. Você já morreu uma vez? Eu já ouvi relatos de muitas pessoas que tiveram cara a cara com a morte ou numa situação de quase morte. E muitas delas dizem que em fração de segundo, como em câmera lenta, viram a sua vida passar diante dos seus olhos. Tiveram arrependimentos, lembraram de coisas que deveriam ter feito, se arrependeram de coisas que fizeram em fração de segundos. Nós não sabemos ao certo o que acontece nos minutos finais de uma pessoa. Pode ser e pode não ser. Alguém pode ter tido um encontro com Cristo nos seus minutos finais, pela pura misericórdia e graça, ter sido salvo pelo fogo, como diz a palavra. Pode não ter sido, mas você não tem como saber disso. Então,
Por que ficar sofrendo por uma coisa que você não tem como saber? Então, o meu conselho para você é: deixe isso com Deus e se concentre em compartilhar a sua fé com aqueles que ainda estão vivos, porque esses você ainda pode fazer realmente alguma coisa. Com os outros, deixe com Deus, porque Deus é juiz e você não. Deus sabe e você não. Então, não se preocupe com o que você não pode resolver nem saber. Se concentre com os que ainda estão vivos. A próxima pergunta agora é a seguinte: como posso ter certeza de que não passarei a eternidade no inferno? Como é que eu posso ter a certeza de que não passarei a eternidade no inferno? A questão é: que tipo de crime ou pecado uma pessoa precisa cometer para ir para um lugar tão terrível como o inferno? Você pode completar aí. É apenas uma conclusão, porque já falamos sobre isso ao longo da mensagem. O crime que leva uma pessoa ao inferno é rejeitar Jesus Cristo como Filho de Deus, o único que pode nos salvar. Então, qual o crime, qual o pecado que leva alguém para o inferno? É o pecado de rejeitar Jesus Cristo como Filho de Deus e o único que pode salvar você. Essa é a única coisa que pode mandar você para o inferno. Não interessa o que você fez, não interessa que pecado você cometeu. Lembra do que Paulo diz em 2 Coríntios 5,17? Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, ele não diz, se foi coisa assim mais ou menos, se foi pecadinho pequeno, já passaram. Não, ele diz, as coisas velhas já passaram, tudo já passou. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Então, qual a única coisa que pode mandar você para o inferno? É você rejeitar a Jesus Cristo como Filho de Deus, como teu Salvador, como o único que pode conduzir você pela porta estreita. É isso que diz em João 3, 16 ao 18. Olha o que diz João 3, 16 ao 18. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Agora preste atenção: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. O que é que pode salvar você? Crer em Jesus e recebê-lo como teu Salvador. O que é que pode condenar você? Não crer em Jesus como Filho de Deus e como teu Salvador. Se você decidir, por desejo ou por negligência, viver separadamente de Deus nesta vida, então você viverá separado dele também na próxima, na eternidade. Agora, se você aceitar a oferta de Deus, de um relacionamento com Ele por meio de Cristo, de uma reconciliação com Ele por meio de Cristo, então você viverá com Ele aqui e também viverá com Ele na eternidade, no céu, depois da morte física. Essa é a verdade que a Bíblia tem sobre a eternidade, sobre a má notícia e também já sobre a boa notícia. Amém? Que Deus nos abençoe. Fique em oração. Eu quero falar com você que está aqui hoje, que ainda não é discípulo de Jesus. Você que ainda não convidou Jesus para entrar na sua vida, ser o teu Senhor. Você até crê que Jesus existe, você até crê que Ele é o Filho de Deus, mas é uma fé que não faz diferença nenhuma. O apóstolo Tiago fala sobre isso. Ele diz: tu crês que Deus existe? Ele diz: fazes bem, ou seja, não faz mais que a tua obrigação. E ele diz: os demônios creem também que Deus existe e estremecem.
Só de contemplar essa ideia. O que Tiago está dizendo é que não é o fato de crer que Deus existe, não é o fato de crer que Jesus existe que salva alguém. Porque os demônios e Satanás, ele tem muito mais fé e muito mais certeza que Deus existe, que Jesus existe do que nós. Tiago diz que os demônios estremecem só de contemplar essa realidade. Mas eles estão condenados ao fogo eterno. Então não é o fato de crer no sentido de saber que Deus existe. Até porque nós lemos o que Paulo falou domingo passado a respeito da criação, lá em Romanos, que ele diz: olha, se você contempla toda a criação de Deus e você não reconhece a existência de Deus e não o adora, você é indesculpável. Porque a existência de Deus é comprovada claramente por tudo que Ele criou, inclusive você. Então crer que Deus existe é só a nossa obrigação. O que João 3, 16, 18 está falando aqui é sobre crer nele como o teu Senhor e o teu Salvador, como unigênito do Pai, que veio para conduzir você a uma reconciliação com Deus. É o que diz em João 1,12: aqueles que o receberam, aqueles que creem no seu nome, aí ele completa, e o receberam. Não é só crer, é receber também como seu Senhor. Esses são feitos filhos de Deus, ou seja, são reconciliados com Deus. Então, se você está aqui hoje e você nunca convidou Jesus para ser o teu Senhor e o teu Salvador, se você não é um discípulo de Jesus, se você não vive para agradá-lo, se você não vive para cumprir a vontade dele, então você precisa de Jesus. E você não pode deixar para amanhã, porque você não sabe o dia de amanhã. O que está em jogo aqui é muito sério. Eu quero falar para você, isso é muito sério. O que está em jogo aqui é onde você passará a sua eternidade. Eu não estou falando de umas férias, eu não estou falando de um final de semana, eu estou falando da eternidade. Você não pode brincar com isso, ninguém poderia brincar com isso. É tolice brincar com isso. A palavra diz lá em Hebreus que depois que morre segue-se o juízo. Não há mais nada que nós possamos fazer depois que morremos. Nem podemos fazer pelos que já morreram, nem por nós mesmos depois que morremos. Se você não se reconciliar com Deus nessa vida através de Cristo, você não pode fazer isso depois da morte. Então, se você está aqui hoje, quer se reconciliar com Deus através de Cristo, quer recebê-lo como teu Senhor e como teu Salvador, se você quer se tornar um discípulo de Jesus, se você quer abrir o seu coração para recebê-lo, se você quer ser conduzido por Ele para passar na porta estreita que conduz à salvação, se você quer que todos os teus pecados sejam apagados e não sejam levados em consideração, então onde você está, feche seus olhos e você vai orar comigo. Essa oração não é uma oração religiosa, essa oração não vai tornar você membro da Igreja Batista, essa oração é uma oração que vai tornar você discípulo de Jesus. Então onde você está, feche seus olhos e você vai repetir essa oração comigo se você quer entregar a sua vida a Jesus agora. Pode ser só em pensamento, pode ser falando baixinho, mas tem que ser de todo o coração. Então onde você está, diga assim: Senhor Deus, em nome de Jesus, eu reconheço que sou pecador, eu reconheço que eu preciso desesperadamente da Tua graça, da Tua misericórdia e do Teu perdão sobre a minha vida. Eu quero ser reaproximado contigo, eu quero ser reconciliado contigo por meio de Jesus Cristo. E eu decido abrir a porta do meu coração para o Senhor agora. Entra no meu coração, entra na minha vida, faz morada em mim, seja o meu Senhor e o meu Salvador. Implanta no meu coração os teus valores e me guia pelos teus caminhos.
Me ensina a gostar das coisas que o Senhor gosta. Me faz ser atraído, ter sede por tudo aquilo que o Senhor aprova. Me capacita, me fortalece a dizer não a tudo aquilo que o Senhor reprova. Em nome de Jesus Cristo, aquele que morreu e ressuscitou ao terceiro dia, que eu te entrego a minha vida, Deus. Amém. E louvado seja o Senhor. Você diz: poxa, é fácil assim? A parte difícil Jesus fez por você. Ele morreu na cruz e pagou a dívida do teu pecado. Nós vamos ver isso com detalhe quando formos falar sobre a salvação. Mas Ele pagou a dívida do pecado que separava você de Deus. Fácil assim, porque a parte difícil Jesus fez. Você só tem que aceitar receber o presente de Deus através de Cristo na reconciliação com Ele. Cristo te quer libertar.